está comigo? Aleluia. É um desafio, como o Marcos falou. É um desafio. Mas nós estamos aqui na dispensação do Senhor. Eu entendo que é Ele que capacita, né? Se Ele chama, Ele capacita. E nessa noite, antes de iniciar a palavra, quero compartilhar algo. Porque do exato momento que eu recebi essa missão, a primeira coisa que a gente faz é olhar para dentro de nós, nos questionar, nos fazer N perguntas. E as perguntas sempre será, Senhor? Eu dou conta? É isso mesmo? Quem sou eu? E Deus fala, eu já te abençoei com toda sorte de bênçãos. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pode parecer aqueles versículos clichês, mas eles vêm assim, certeiro, nos momentos onde que você olha para a sua pequenez e esquece da grandeza de Deus. E é através disso que Deus me levou à palavra que eu irei compartilhar com os irmãos nessa noite. Antes, vamos abrir no versículo-chave desse ano, que é Romanos 12, 12. Creio que os irmãos já estão com ele na ponta da língua. Qual que é o versículo? Agora fala o versículo. Não, peraí. No 3, tá? Para ficar bonito. 1, 2, 3. Aleluia. Talvez vocês estão pensando, de novo. Mas, irmãos, esse é o tema do ano. E se nós estamos falando, batendo na tecla, é porque precisa ainda de transformação. Amém? E uma quarta-feira, que eu costumo pregar, é nas quarta-feiras, né? Quem ainda não me viu pregar é porque não vem nas quarta-feiras. E numa quarta-feira aí, desse ano, eu preguei nesse versículo. E falei sobre o não, falei sobre o mas e falei sobre o para. O não é uma separação, o mas é uma mudança e o para é um propósito. Tem até uma postagem na página da igreja e também tem no YouTube. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Se a gente for prestar bastante atenção nos mínimos detalhes desse versículo, no finalzinho dele, diz assim, para que experimenteis qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Na minha versão, esse versículo, ele muda ali no qual é, e está escrito assim, qual seja. Na maioria das versões está assim, qual seja, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu me travei nesse qual seja. Qual seja. Eu entendi que independente de qual seja a situação, a vontade de Deus sempre é boa, sempre é agradável e sempre é perfeita. E isso vai se encaixar perfeitamente sobre o que eu iniciei aqui, sobre ser bênção. Quem quer uma bênção? Ih, foi fraco. Quem quer a sua bênção? Eu quero a minha bênção. Mas Deus quer nos ensinar nessa noite que nós precisamos ser
bênção. E o tema da mensagem, anota aí. Não fui chamado só para receber, mas para abençoar. É nesse momento que vocês dão glória a Deus. É forte, né? Não fui chamado só para receber, mas para abençoar. Eu tenho certeza que você chegou aqui neste lugar querendo receber. É óbvio. Eu cheguei aqui querendo receber. Muito, muito, muito de Deus. Mas antes mesmo, lá em casa, antes de chegar aqui, eu entendi que eu sou bênção, eu preciso ser bênção. Não é só querer a bênção. Porque talvez eu sou a bênção de alguém. Vocês estão entendendo? Quando eu olho demais para a minha bênção, eu esqueço que eu posso ser bênção de alguém. E assim eu estou impedindo daquela pessoa ser abençoada também. Então grave aí. Não fui chamado só para receber, mas para abençoar. Você pode repetir isso? Não fui chamado só para receber, mas para abençoar. Tem uma pessoa que eu vou citar nessa noite que se enquadra nesse contexto. E voltando no versículo sobre transformação, renovação do vosso entendimento, e no qual seja, eu entendi que quando nós temos uma mente transformada, a gente entende que qual seja, a vontade de Deus sempre é boa, sempre é agradável, sempre é perfeita. Eu vou conectar tudo, vocês vão entender. Hoje nós iremos aprender que nós precisamos ser bênção na caminhada até a nossa bênção. Nós precisamos ter uma mente renovada a ponto de entender a vontade de Deus até nos momentos difíceis, ou seja, no qual seja. E entender que a promessa muda a sua posição. Já o processo muda você. E o que se enquadra nesse contexto, entre bênção, entre mente, entre vontade de Deus? José. Eu recebi a confirmação do Senhor quando eu vi um pedaço da pregação do pastor. E eu falei, uau! Ele está lá do outro lado do mundo. E falou sobre José. E eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Então não é de mim mesma. É do Senhor para nós. José, ele teve uma mente renovada a ponto de discernir qual seja a vontade de Deus sobre a vida dele. Você tem uma mente renovada a ponto de discernir a vontade de Deus sobre a sua vida? José, nós sabemos da história dele, mas eu vou estar juntamente com vocês caminhando um pouco. Se olhar pelos olhos humanos, estava dando tudo ruim. Estava dando tudo para baixo. Nada estava cooperando com aquilo que Deus tinha revelado a ele. Mas, mais uma vez eu digo, a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita.
qual seja ela. Porque quando olhamos o bom, falamos, não, a vontade de Deus é boa, é alegria. Vou dar um exemplo. Quem gosta de café com açúcar? Ixi, os irmãos ficam intimidados aí. É perigoso, gente, tomar café com açúcar? Eu tomo café com açúcar. Tem gente que já prefere café sem açúcar. Então, vamos supor, café sem açúcar é bom para você. Café com açúcar é bom para mim. Se inverter as coisas, eu tomar o café sem açúcar, eu vou achar o quê? Mas a pessoa que toma, vocês pegaram o mistério? Então, a vontade de Deus é a vontade de Deus. É boa para Deus, é agradável para Deus, é perfeita para Deus. Na sua vida. Vamos abrir a palavra do Senhor. Em Gênesis 37. Vamos ler do 1 ao 4. Eu vou estar lendo e vamos estar meditando na palavra. Mais uma vez eu digo, não fui chamado só para receber, mas para abençoar. José, ele foi uma bênção. Você é uma bênção? Fala para o irmão que está ao seu lado. Eu sou uma bênção. Você é uma bênção. Nós somos uma bênção. Quem achou, diz amém. Gênesis 37, vamos ler 1 ao 4. E habitou Jacó na terra onde peregrinou o seu pai, na terra de Canaã. E essas foram as gerações de Jacó. José, sendo de idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E o jovem estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. E José informava o seu pai da má conduta deles. E Israel, que é Jacó, amava José mais do que todos os seus filhos, porque o tinha tido em sua velhice. E lhes fez uma túnica de diversas cores. Vamos parar por aqui. Aqui a gente entende que José tinha 17 anos, ele era um filho amado, isso estava bem claro, não era nada oculto, a ponto de seu pai dar uma túnica colorida para ele. E aí, se a gente for caminhando, nós percebemos que José também era um X9, porque ele relatava os B.O.s dos seus irmãos para o pai. Vocês acham que ia dar bom? Porque o filho favorito e ainda fuxiqueiro. Você acha que os irmãos iam ficar como? Feliz da vida? Não. Eles o aborreciam. Não tinham paciência para falar com ele. E aí, nós vemos que José era imaturo. Porque mesmo ele vendo essa indiferença dos irmãos, o que ele fez? Ele teve um sonho. E ele vai contar para quem? Para os irmãos. Se fosse outro, falava, não vou contar não, vou guardar segredo para mim. Né? Eles nem gostam de mim, por que eu vou compartilhar? Mas tudo tem um propósito. Vai ter momentos que nós precisamos realmente ficar caladinhos. Mas vai ter hora que você vai ter que anunciar para poder ser promovido. E é uma promoção boa. Vamos entender aqui melhor?
No versículo 7, do capítulo 37, foi o primeiro sonho. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e estava direito. E que os seus molhos estavam ao redor e se inclinavam ao meu. Ele revela o sonho e logo após os irmãos já interpretam o sonho. Entendeu na hora? Como assim? Nós vamos nos curvar a você? Impossível. No versículo 9, ele conta o segundo sonho. Ah, meu Deus, é muita imaturidade. Vocês não acham, não? Vocês não acham, não? Aí vai e fala. Eis que sonhei ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Dessa vez o sonho foi mais profundo. Não seria só os irmãos que prostrariam diante dele, mas o pai e a mãe também. O pai ficou assim, guardou isso para si, mas os irmãos o invejavam. Nós entendemos que José ele vai experimentar algo que, aos nossos olhos humanos, estava tudo dando errado. Mas ele estava vivendo a vontade de Deus. A vontade de Deus. E assim nós chegamos no primeiro nível da vontade de Deus, o poço. José conta esses sonhos para os seus irmãos e para o seu pai. O pai guarda isso em seu coração. Mais para frente, o pai pede para que ele vá até os irmãos, até onde eles estavam com o rebanho. Aí eu fico pensando, Jacó, o que lutou com o anjo e prevaleceu, e que teve o nome mudado para Israel, não estava muito antenado com as coisas, não. Ele literalmente mandou o seu filho para ir até os irmãos, sabendo que os irmãos não gostavam muito dele, não. Se fosse outro, falava, não, vou mandar não, vai que eles judiam dele, né? Oh, meu Deus, não, vou mandar não. Depois eu fico sabendo o que aconteceu. Mas eu entendo que até essa, vamos dizer assim, essa falta de noção de Jacó foi proposital. Foi Deus. E aí, José chegou lá, não encontrou os irmãos em determinado lugar. Aí depois encontrou em outro. Antes de chegar até seus irmãos, eles já começaram a maquinar. Olha. Versículo 19 do capítulo 37. Disseram um ao outro, eis que lá vem o grande sonhador. Agora, pois, venha e matemo-lo e o lancemo em uma dessas cisternas. E diremos, alguma fera o devorou e veremos o que será dos seus sonhos. Você entende que eles queriam matar José por causa dos sonhos. Mais uma vez eu digo, vai ter momentos que vai ter que ser só você e Deus. Você vai ter que ficar calado. Mas vai ter em outros momentos
que você vai ter que contar para os 4 cantos para vir uma promoção. Mesmo que essa promoção seja praticamente de morte, assim como foi com José. Porque os planos de Deus, a vontade de Deus é sempre boa. No versículo 23 do mesmo capítulo. E aconteceu que quando chegou José a seus irmãos, eles disseram, fizeram José despir a sua túnica, a túnica de várias cores que tinha sobre si, e tornaram-no, e jogaram no poço. Mas o poço estava vazio, não havia água nele. Esse é o primeiro nível, o poço. A vontade de Deus, a parte boa de Romanos 12, 2. Como assim, parte boa? Boa, jogaram no poço. Não tinha água, olha, boa. Mas antes, o que eles fizeram? Tiraram a túnica de José. E eu entendi que ao tirar a túnica de José, Deus estava desconstruindo a identidade que foi posta sobre José. Que identidade é essa? De um mero sonhador, do filho favorito, do imaturo, do X9. Então, o primeiro nível da vontade de Deus sobre as nossas vidas, ele vai desconstruir a identidade que o mundo tem colocado sobre você. E vai colocar uma nova identidade. Porque aquela túnica identificava isso. O filho favorito. O sonhador. Então entenda. Esse é o ano da transformação. Não sei em qual nível da vontade de Deus que você está. Talvez você não está entendendo nada. Você vai passar a entender quando as pessoas olharem para você e vai falar, uai, fulano? Nossa, mas está diferente demais. Nossa, mas como mudou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. É Deus tirando todo o rótulo que não pertence a você. E colocando uma nova identidade de Cristo em você. Então, quando eles tiram a túnica, eu entendo que é isso. Deus tirou esse rótulo da vida de José. E, ao navegar na história, depois que ele foi jogado no poço, um dos irmãos intercedeu por ele, Rubens. Fala, não, vamos fazer isso não, tal. Não vamos matar ele não. Mas aí Rubens dá uma saída. Se você for ler aqui bonitinho, aí Rubens dá uma saída. E aí nessa saída, os outros irmãos, o que faz? Vendem José. Se vocês forem percebendo, em algum momento José gritou, José reclamou, José falou alguma coisa? Eu repito, mente renovada. Mente renovada. José estava já entendendo o propósito. José estava entendendo. Porque se fosse nós, na primeira queda do poço, socorro, Deus, tem misericórdia de mim, meu Pai. Porque é desse jeito. Não pode vir uma tribulação que a gente já está pedindo arrego.
Eu sempre digo lá em casa, que eu falo, não, gente, esses momentos são os momentos que Deus pode manifestar o seu poder. É nesse momento, não é no tempo bom, não, é no tempo ruim. Vamos só dar glória e esperar o Senhor bradar. É a mente renovada. Porque se a gente for olhar para as circunstâncias, realmente a gente sempre vai falar, Deus, não é possível. Está difícil, Pai, está difícil. Mas quando a gente tem a mente renovada, nós nos calamos e permanecemos crendo que a vontade de Deus é boa, é agradável e é qual seja ela. Então José foi vendido pelos midianitas, e os midianitas venderam José a Potifar. Vamos caminhar para o capítulo 39 de Gênesis. Vamos estar lendo o primeiro versículo. José foi levado ao Egito e comprou Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. Mas o Senhor estava com... Vamos mais uma vez... Mas o Senhor estava com... E foi homem próspero. E estava na casa do seu Senhor. O Senhor é contigo? Ixi. Vamos lá. O Senhor é contigo? Então por que você preocupa tanto? O Senhor é contigo. Gente, quando o Senhor é conosco, pode estar fazendo sol, chuva, Ele é fiel. Não é igual a gente que qualquer momento está oscilando na fé, oscilando na confiança. O Senhor estava com José. E viu... Versículo 3. E viu o seu senhor que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar em sua mão. Assim achou José graça em seus olhos, e o servia, e lhe fez mordomo sobre a sua casa, e entregou em seu poder tudo o que tinha. E aconteceu que, desde quando lhe deu um encargo sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. E assim nós chegamos no segundo nível da vontade de Deus, que é agradável, a casa de Potifar. O que José fez? Ele serviu. Ele serviu. Ele poderia estar indignado. Fui jogado no poço, fui vendido injustamente, sem fazer nada, e agora eu estou aqui. Na casa desse homem? Não. Ele serviu. Ele foi bênção. Ele foi bênção na casa de Potifar. Olha que nível de maturidade. Olha que nível. Quantas vezes nós estamos, vou dar um exemplo, no trabalho, e ocorre uma situação
E aí você já fica indignado. Não, não vou fazer essa tarefa não. Não é minha, é de fulano. Fulano não veio. Está de atestado. Que isso? Absurdo. Ah, essa empresa não me valoriza. Vou fazer só o mínimo. Nem salário José ia receber aqui. Mas ele serviu. E por causa dele ser bênção, a casa de Potifar foi abençoada. Foi o que eu disse aqui no começo. Não somos só chamados para ter uma bênção, mas sim para ser bênção na vida de alguém. Independente do lugar onde que Deus te colocar. Porque é assim que começa. O problema é que nós não olhamos com os olhos da fé. Sempre olhamos com incredulidade. Ou com indignação. Ou com murmuração. José poderia estar inconformado com a situação. Não. Ele serviu. Eu vou servir. Eu vou servir. Eu vou ser bênção. E por causa dele, a palavra que diz, por causa de José, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Seja bênção na sua empresa. Seja bênção na faculdade. Seja bênção na rua. Seja bênção na academia. Seja bênção. Não temos que só querer a nossa bênção, mas ser bênção no processo de chegar e alcançar a nossa bênção. É isso que Deus gritou no meu coração. Todos sabem que com 14 anos mais ou menos o Senhor falou comigo. Falou sobre o chamado que Ele tem para a minha vida. Primeiro veio o sentimento de, não é comigo. Porque é sempre assim, né? Não é eu não, o Senhor errou. Errou a senha. Depois veio aquele processo de fugir. Quer tentar dibriar o Senhor fazendo outras coisas. Deus te chama para uma coisa e você, não, vou fazer outras coisas. Mas não deu certo, não. E aí quando eu aceitei, vamos dizer assim, primeiro antes de aceitar completamente, eu fazia por obediência. Quem está aqui mais tempo sabe. Eu creio que eu já melhorei muito. Mas tinha dia que eu chegava aqui, tipo assim, Senhor, eu estou aqui pela graça e pela misericórdia, porque não tem outro jeito. Quando eu aceitei o chamado de Deus para a minha vida, eu falei, é isso mesmo. Aí bateu aquela ansiedade. Tipo assim, que dia que vai acontecer? Que dia? Que agora eu quero. Eita! Ou eu quero cantar para a multidão. Porque é assim, é a nossa mente, é assim o nosso coração. O que você quer fazer? Olhando só para a bênção. E aí o Senhor, não só através dessa palavra hoje, mas Ele vem falando bastante comigo. Que eu preciso viver um dia de cada vez, viver o hoje. Que eu preciso, na caminhada para a minha bênção, ser bênção para outras pessoas. E a minha oração, antes de chegar aqui, foi, Senhor, que através dessa palavra, de alguma maneira, eu seja uma bênção na vida da tua igreja. Para que nós possamos entender que
que nós somos uma bênção. E que o Senhor já nos abençoou. Que essa semana você possa lembrar dessa palavra. E se perguntar, Senhor, na vida de quem eu vou ser bênção hoje? Senhor, na casa de quem eu vou ser bênção hoje? Ô igreja, quando nós começarmos a olhar com amor ao nosso próximo, quando você menos perceber, você estará contemplando a sua bênção. O problema é que nós viramos cristãos muito individualistas. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Só queremos, só queremos. E qual é a hora que nós entregamos? Qual é a hora que nós servimos? Nós temos que ser bênção nessa terra. De alguma maneira. Eu não estou dizendo só subir aqui no altar para pregar, para cantar. Não. Tem outras maneiras de abençoar alguém. Talvez é através de uma mensagem, de uma ligação, de um abraço. De perguntar, está tudo bem? Nós precisamos ser bênçãos na vida de alguém. E José, ele no processo, com a sua mente renovada, porque esse é o principal, nós temos que ter uma mente renovada, para entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Ele serviu. Ele poderia reclamar, mas ele não reclamou. Ele poderia murmurar, mas ele não murmurou. Ele serviu. Ele foi bênção. No lugar mais improvável, ele foi bênção. Seja uma bênção no lugar onde que Deus tem te colocado. É isso que Deus tem falado bastante ao meu coração. Quando Deus começa a mudar a forma dele falar contigo, não se preocupe. É porque você também está cedendo à transformação do Senhor. Deus, ele me pedia justamente aquilo que eu não queria fazer, que era cantar. Toda vez ele falava, através das pessoas, me louva, me adora. Me louva, me adora. Me louva, me adora. Toda vez eu falava, oh Deus. Hoje ele fala, frutifique no lugar onde que eu te plantei. Frutifique no lugar onde eu te plantei. Você está frutificando no lugar onde que Deus te plantou? Você está sendo bênção no lugar onde que Deus te colocou? Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Então sabemos que a casa do egípcio foi abençoada por causa de José. Ele deixou tudo na mão dele. Estava tão agradável, não estava? Estava tão agradável, ele cuidando de tudo. Mas aí,
a mulher do egípcio, de Potifar, pôs os olhos nele. Aí entra outra questão. Ela queria se deitar com ele e o que ele fez? Recusou. Correu. Tem coisa que não dá para conversar, não, irmãos. Tem que, correr. E sabe o que eu entendo nesse processo aqui? Que no momento onde que tudo está agradável, tudo está indo bem, vai vir uma situação, ou melhor dizendo, uma proposta, onde que Deus vai te testar. Deixa eu ver aqui o que ele vai fazer com isso. Será que ele vai aceitar? Ou será que ele vai recusar? Porque tem muita gente aceitando proposta e desviando do propósito. José, ele acelerou. Ele estava longe da sua casa, longe do teu povo, dos costumes, e ele poderia, vai dar nada não, que é o que mais acontece. Não dá nada não? Dá. Nós temos que consultar ao Senhor muitas vezes na questão da proposta. Eu lembro uma vez que, quando meu esposo ainda trabalhava em sociedade, numa das primeiras oficinas, trabalhou anos lá. E aí, veio com uma proposta. Falou, não, vamos fazer o seguinte, sai daqui não. Nós vamos rachar. Todo o serviço, aqui nós vamos rachar. Aí, Tiago chegou lá em casa me contando isso. Aí eu virei para ele assim, isso não vai durar muito, porque não é para ser assim. Porque a proposta era maravilhosa. Porque, pensa, para quem recebia, na época, uns R$300 por semana, eu acho que nem era tudo isso. E aí, do dia para a noite, ia rachar pela metade todo o serviço que entrava. Vocês não acham que a proposta estava muito? Nossa, estava muito boa. Mas assim que ele me contou, eu falei, não é isso que Deus quer. Está boa, mas não é isso que Deus quer. Deus já tinha falado que levantou você como cabeça. E foi dito e feito. Como se diz, aceitou a proposta. Aí Deus deu o seu jeitinho, né? Porque tem hora que Deus dá um jeitinho. Tem coisas, irmãos, que não vai se romper na alegria, não. Vai se romper assim, Cada um para lá, para cá, e aí sim, bora, acabou. E aí o que acontece com José? Ele recusa essa proposta. Vai para a prisão. É onde nós chegamos no terceiro nível. A perfeita. Como assim? A prisão é a parte perfeita da vontade de Deus? É. Porque se você for ler a palavra do Senhor, muitos que pregavam o evangelho de Jesus, que eram presos, você vai perceber que lá falava assim, e foram guardados. E foram guardados. Pesquisa lá para você ver. Às vezes você acha que é prisão, mas não. Deus está te guardando. E nesse guardar, nós temos que esperar. E esperar não é fácil não, né, igreja? Nem um pouco.
Mas o interessante é que José, ele não foi para qualquer prisão. Ele foi para a prisão do rei, né? Se você for ler aqui, ó, lá tinha só gente importante na prisão. Padeiro, copeiro. Não é verdade? Vamos ler aqui. Eu vou pular aqui um pouco. Vamos ler aqui o capítulo 40, aí o versículo do 1 ao 4. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 oficiais, contra o principal dos copeiros e contra o principal dos padeiros. E os entregou na prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no mesmo lugar onde José estava preso. O capitão da guarda os colocou a cargo de José, e ele os servia. E estiveram muitos dias na prisão. Voltando um pouco, quando José recusa a proposta e vai preso, chegando na prisão, o Senhor era com... Gente, até na prisão, José, ele governou lá. Entregou, vamos dizer assim, a chave da prisão para José. Não, toma de conta aí. Vocês estão entendendo? Até aqui, você ouviu alguma coisa, José falando alguma coisa? Reclamando de alguma coisa? Tem hora que nós temos que fechar a nossa boca e agir mais. Porque aqui a gente vê José agindo, fazendo, servindo, sendo bênção. Mas nada de José falando. A gente vê José agindo. Tem hora que nós precisamos mais de ação do que falação. Faz, irmão. Vai caminhando, vai fazendo. Vai fazendo. Eu tenho certeza que Deus vai te dar o discernimento também no que fazer. Porque você não vai sair também assim, ó. Igual o Silvio Santos, né? Jogando dinheiro para tudo quanto é banda. Não, não é assim. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir. Não, é esse aqui que eu vou abençoar. Amém, Jesus? Senhor, é para mim fazer isso aqui? Então eu vou fazer. Você e Deus, vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo. Se você sabe que o Senhor é contigo, com certeza vai prosperar. A prisão, o cárcere prosperou, porque José estava lá. Mais uma vez eu digo, você é bênção. Você é bênção. Então, onde colocar a planta dos seus pés, abençoado será. Não é o lugar que vai definir. Mas é a presença de Deus em você. Eu entendo isso. Se a bênção está em você, por onde você passar, abençoado será. Porque Deus é com você. Então a gente viu aqui que o padeiro, o copeiro foi preso, porque ofendeu Faraó.
Aí, chegando lá na prisão, José os serviu. E teve um determinado momento que tiveram um sonho, cada um. O copeiro e o padeiro tiveram um sonho. O sonho do copeiro foi que ele estava perto de uma uva, uma videira, que dava muitas uvas. Que ele estava com um copo, uma taça, e ele espremia a uva dentro da taça e dava para o rei. Esse foi o sonho do copeiro. Já o sonho do padeiro é que ele tinha uma cesta em cima da cabeça, cheia de manjares, e dessa cesta comia os passarinhos. Esse foi o sonho do padeiro. Sonhos esquisitos, né? Se fosse eu ia falar, ixi, não tem revelação nenhuma aí, não. Que bagunça, né? Uva, taça e tal. Passarinhos comendo, né, a cesta que estava na cabeça. Aqui, eu entendo que houve uma mudança assim, ó. No começo, nós vemos um José imaturo, rotulado pelos seus irmãos como um sonhador. E aqui vemos um José que não só administrou sua mente, mas administrou tudo por onde ele passava. E de um sonhador, ele passou a ser interpretador de sonhos. Uau! Uau! Eu não sei em qual nível você está. Se está no nível onde a sua identidade está sendo desconstruída. Ou está no nível de servir. Oh, Senhor, eu estou servindo. Permanece servindo. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Permanece servindo, permanece sendo bênção. Ou você já está no nível de não só servir aqui na terra, mas servir espiritualmente falando. Porque eu vejo alguém que imaturamente revelava o que sonhou para os seus irmãos, para o seu pai, e hoje, pela graça de Deus, interpretando sonhos. Há um crescimento, igreja. Há um crescimento. Quando nós estamos dentro da vontade do Senhor, qual seja ela, há um crescimento. Se não tiver crescimento, alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que ser transformada nessa caminhada. Alguma coisa tem que ser transformada. Então José interpreta os sonhos. Ele fala que o copeiro vai ser restituído no seu cargo. Já o padeiro vai morrer. E assim aconteceu. Mas antes, nós vemos pela primeira vez José pedindo algo. Vamos ler no capítulo 40, versículo 14. Ele pede para o padeiro: lembre-te de mim quando te for bem. Não, perdão. Ele pede para o copeiro: lembre-te de mim quando te for bem, e te rogo que uses de misericórdia comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Casa. Ele não falou prisão. Casa.
Olha o nível de maturidade mental. Hora nenhuma ele se viu como injustiçado. Hora nenhuma ele se viu como preso. Hora nenhuma ele se viu. Igreja, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos entender a vontade de Deus. E saber que tudo coopera para o bem. Porque a verdade é que fui sequestrado da terra dos hebreus. E tampouco aqui tenho feito algo para que me pusessem no cárcere. Ele acusou alguém? Depois dessa caminhada, depois do poço, depois de ser vendido, ido trabalhar na casa de Potifar, depois de ser acusado de querer se deitar com a esposa de Potifar, foi preso. E quando ele pede algo, ele ainda sabe pedir. Quantas vezes nós chegamos diante do Senhor, pedindo assim, Senhor, nossa, mas tão difícil essa situação, porque fulano e ciclano, nossa, se Bertrano tivesse feito assim e tal. A gente mais olha, nessas horas a gente olha para o próximo. Nessas horas, a gente olha para o próximo. José, ele poderia ter falado aqui, não, meus irmãos me vendeu. Ixi, sabe aquela história triste assim, ó? Não, ele resumiu. Fui sequestrado, tal. Aí, se puder, lembra de mim. Te pergunto, lembrou? Ele lembrou? Não. O copeiro não lembrou. Não lembrou. 2 anos se passaram. Fala assim, ó. 2 anos. 2 anos se passaram. A gente não dá conta de esperar 5 minutos. Você manda mensagem, você fica lá esperando assim, ó. Nossa, a pessoa não viu até agora. Que absurdo. Gente. Nossa, mandei cedo. Até agora não respondeu, me ignorou. 2 anos se passaram. Hoje em dia, nós não queremos esperar nada. José lá. Continuou esperando. E 2 anos se passaram. Faraó teve um sonho. Olha os sonhos aí de novo. E ninguém sabia interpretar esse sonho. Aí, o copeiro, pois é, eu conheci um carinha lá na prisão, que ele interpreta, ele sabe. 2 anos depois. Então, o faraó mandou chamar José. E eu achei mais lindo é isso aqui. Se fosse outro, ia sair lá da... Nossa, Deus, demorou tanto. Meu Deus, você ainda tem que chegar lá. Mas olha o que José, ele responde. Quando ele chega diante de Faraó. No capítulo 41, versículo 15 e 16. E disse Faraó a José, eu tive um sonho e não há ninguém que o interprete, mas ouvi dizer de ti que quando ouves um sonho, tu
podes interpretar. Olha o que José diz. E respondeu José a Faraó, dizendo: não está isso em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. É muita maturidade, né? É muita. Depois de tanta luta, na hora de servir a Faraó, ele ainda chega e fala: não é de mim, mas é o Senhor. Não sou eu, mas é o Senhor. E aí me fez refletir. Nós também temos que ter o cuidado de, no momento de ser bênção na vida de alguém, nós não nos vangloriar em cima disso. Ah, pois é, ajudei fulano lá. Nossa, coitado, estava numa situação, fui lá e ajudei. Não. Seja bênção no anonimato. Deixa só Deus saber. E quando chegar o momento, não sou eu, é Deus que me mandou aqui. É Deus que falou para mim orar por você. É Deus, não sou eu, é Deus. É Deus. E José interpreta o sonho de Faraó. Todo mundo sabe que o sonho de Faraó foi super esquisito. Era uma vaca magra. Era vaca gorda. A vaca magra comendo as gordas. As vacas gordas. E depois as espigas magras devorando as espigas gordas. Essa bagunça aí. Eu também ia falar assim, que sonho mais doido. E tinha um tempo no sonho, se vocês quiserem ler depois, né, está no capítulo 41. Fala de 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e depois 7 espigas magras e 7 espigas gordas. José, ele interpreta o sonho e entende que era o mesmo sonho. Era 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. O Egito ia passar por 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. E aí José fala para Faraó: não, arruma uma pessoa aí, né, para organizar isso aí, porque, tipo assim, Deus falou, né? Vocês vão ter 7 anos de bonança. Nesse período, guarda, né? Administra tudo bonitinho, para quando chegar os 7 anos de escassez, ninguém sofra, né? E aí Faraó fala: não tem outro, é tu. Cara, pensa você chegar lá para servir. E você ser contemplado com a sua bênção. Você chegar lá para abençoar e você ser abençoado. Mais uma vez eu digo, igreja, nós precisamos ser bênção na vida de alguém. Nós precisamos ser bênção na caminhada até chegar a nossa bênção. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser, não sei. Mas ele chegou lá, pensando assim: não, vou ser bênção aqui, amém. É Deus que faz, Deus vai trazer paz. E a bênção caiu sobre José. No capítulo 41, versículo 37, diz assim: e essa palavra
pareceu bem aos olhos de Faraó e aos seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharai-vos outro homem como este, em que haja o Espírito de Deus? E disse Faraó a José: visto que Deus tem feito saber tudo isso, não há ninguém tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por teu dito se governará todo o meu povo. Somente no trono serei eu maior que tu. Disse mais Faraó a José: eis aqui eu te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho muito fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. E o fez subir em seu segundo carro que tinha, e apregoaram diante dele. Dobrem o joelho, e assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó José pelo nome de Zafnete-Paneia. Zafnete-Paneia. Não é complicado? Uau! Muitas vezes nós queremos entender quais são os planos de Deus para a nossa vida. Mas, no fim, nós acabamos entendendo o real propósito. E eu entendi isso. Mais do que eu querer tanto a minha bênção, eu preciso ser bênção. E nesse processo, Deus vai me moldando e me preparando para sustentar o propósito. Assim foi com José. De um menino imaturo para governador do Egito. Ele governou não só a casa de Potifar, a prisão, mas ele governou a sua mente no processo. E nós precisamos governar a nossa mente no processo. Saber que há uma vontade de Deus, qual seja ela, será sempre boa, será agradável, será perfeita. Qual é a área da sua vida que você precisa governar? Vimos hora nenhuma José reclamar. Hora nenhuma vimos José questionar o ambiente onde ele estava. Porque muitas das vezes nós temos aquela pequena ilusão de que vou fazer quando tudo estiver bem. Se Deus me abençoar, eu vou fazer tal coisa. Não, não. É o contrário. Eu vou fazer, porque eu sei que Deus já me abençoou. Se a gente for olhar aqui as circunstâncias, os lugares por onde José passou, poço, vendido, casa de Potifar, prisão. Todos os lugares são improváveis para se prosperar. Que Deus possa nos dar entendimento de que nós já somos abençoados no lugar onde Ele tem nos colocado. Nós precisamos só agir e falar menos.
E sabemos que no decorrer da história, José não só governou o Egito no período da bonança, separou o que tinha que ser separado. Quando veio a escassez, ele ainda ensinou o povo. Ele ensinou o povo. O pastor já pregou sobre isso aqui, porque no período da escassez, o povo comprou o trigo. Não tinha dinheiro, o povo deu gado pelo trigo. Não tinha gado, o povo deu as terras pelo trigo. Não tinha terras, o povo deu a vida pelo trigo. E assim, José ensinou o povo a separar a parte que era do Egito. E fez eles restituírem tudo novamente. Vamos ser bênção no processo de alcançar a nossa bênção. E é nessa caminhada que Deus vai te ensinando, para quando você chegar lá, saber sustentar em Deus essa promessa. Porque não é sobre José. Não é só sobre os sonhos que José teve, porque mais para frente os sonhos vão se realizar. Os irmãos vão até José, não reconhecem ele. José prende um dos irmãos para que eles voltem com o irmão mais novo. É um rolo. Mas é sobre cuidado. Deus leva José até esse momento para cuidar de toda uma nação. Cuidar de vidas. Esse é o propósito do início ao fim. Vocês entenderam? É cuidar de vidas. Cuidar de pessoas. Ser bênção. Ai, irmãos, eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção. Fique de pé. Nem todo sonho é sobre nós. Seja o sonho de alguém, seja a promessa de alguém, seja a bênção de alguém. E assim você estará caminhando para o sonho, para a promessa e a bênção que Deus tem para a sua vida. Eu sei que Deus, Ele trabalha de maneira diferente em cada um de nós. Quando lemos a palavra do Senhor, nós vimos que o Senhor chama pessoas para um propósito. E cada uma delas o Senhor age de forma diferente. Para uns Ele deu pedra com estilingue. Para outros Ele deu um cajado. Para outros Ele deu uma capa. Que nessa noite, nós paramos de olhar para as ferramentas que Deus tem dado na mão de outras pessoas e olhar para a ferramenta que Deus colocou na sua mão. Ele vai te abençoar com a ferramenta que Ele colocou na sua mão. Ai, Stephanie, eu não estou vendo ferramenta nenhuma. Tem. É na oração. Na intercessão. É no socorro.
Às vezes, nós só precisamos de um abraço. Isso é uma ferramenta. Às vezes, nós precisamos só de alguém para ouvir, porque o que mais está faltando é pessoas para ouvir. Deus, Ele vai te abençoar com a ferramenta que Ele tem colocado na sua mão. Não se compare. Só sirva. Só seja bênção de alguma forma. Se você não entendeu nada dessa pregação de hoje, só o que eu peço é que essa semana você lembre: Senhor, eu preciso ser bênção na vida de alguém. Eu preciso ser bênção na casa de alguém. Talvez na sua própria casa você precisa ser bênção. Deus já falou tanto. Deus já falou tanto. O que falta em nós não é fé. O que falta em nós é ação. Nós vimos aqui José, ele agindo. Ele agindo. Ele agindo. No começo ele agiu servindo. Servindo, servindo. E no final servindo. Servindo. Oh, igreja. Oh, Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos parar de olhar só para nós, só para nossas circunstâncias, para os nossos problemas, para as dificuldades em nosso redor. José, ele não olhou, ele não murmurou. Ele confiou no Senhor. Ele entendeu a vontade de Deus. É a vontade de Deus que é boa, é agradável e perfeita. Qual seja. Às vezes você já está experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas você ainda não tem a mente transformada para distinguir e discernir que é a vontade do Pai. Jesus, que daqui possam sair pessoas não só abençoadas, mas que possam ser bênçãos por onde passar, por onde andar, o que tocar prosperará, transbordará, porque o Senhor é conosco. Eu creio. Se o Senhor é comigo, se o Senhor é contigo, é no improvável que o Senhor vai agir. Não espere estar tudo perfeito para achar que é o Senhor que está ali. Não, deixa Ele agir. É no poço, é na casa de Potifar, é na prisão. Entenda que cada um desses níveis, Deus quer te ensinar algo. Deus quer te ensinar algo.
Feche os seus olhos. Eu já estou encerrando. Deus Santo, poderoso, eu entendi que o propósito é maior. O propósito não é só olhar para a minha bênção, mas ser bênção no processo de alcançar a minha bênção. E com a mente renovada em Ti, Senhor, cada processo que eu vivenciar, eu sei que o Senhor estará lá. Eu sei que o Senhor estará lá. Que essa semana, Senhor, nós possamos ser imitadores de Cristo. Que nós possamos amar mais. Que nós possamos servir mais. Que nós possamos abençoar mais. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido. Que cada pessoa aqui neste lugar, Senhor, possa ter testemunho para contar, não da sua bênção só, mas sim de abençoar, de abençoar. Oh Deus, oh aleluias. Adore ao Senhor Jesus. Glorifique a Ele. Glorifique a Ele. Seja a bênção começando aqui neste lugar. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh, derrama, Senhor, sobre nós. Derrama sobre nós. Aleluia, 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 aleluia. Que o teu querer prevaleça. Que o teu querer prevaleça. Que a tua vontade prevaleça. Que a tua vontade prevaleça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Obrigada, Deus. Conduz o teu povo para as suas casas, entendendo, Senhor, entendendo que a vontade do Senhor é boa, a vontade do Senhor é agradável, a vontade do Senhor é perfeita. Sempre será o Senhor, sempre será o Senhor, do início ao fim, porque o Senhor está conosco. Aplauda a Jesus. Aleluias. Aleluia. É isso. Meu papel nessa noite foi ser bênção de alguma forma na vida de vocês. Porque a palavra, ela pode ser pregada, mas ela tem que ser vivida. Ela não tem que ser só pregada, mas ela tem que ser vivida. E eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido. E assim juntos nós possamos ser bênção. E quando você estiver sendo bênção, na bênção de alguém, Deus vai bradar a sua bênção, assim como foi com José. Amém? Vá em paz, que a sua semana seja não só cheia de bênção, mas que você possa ser uma bênção. Amém? Aleluia, glória a Deus.